Então, bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o nosso SIG do mês de novembro. Agradeço a presença da professora Luísa Hiromi Tanaka, professora Daniela, nossa presidente. Quer fazer alguma apresentação, Dani? Antes de eu fazer o currículo da professora Luísa. Gustavo, obrigada pela presença. Não somente fazer uma saudação especial, um agradecimento, dizer, viu, professora Luísa, que você é muito bem-vinda na ABENO, que essa seja a primeira de muitas experiências, que o ensino odontológico precisa dessa parceria aí com os seus saberes e práticas, né? Então, muito obrigada e bem-vinda. Obrigada. Eu vou até agradecer, assim, posso agradecer, Teresa? Claro, Lu, pode, depois eu começo. Tá bom. Então, agradeço muito, né, Dani, Gustavo, pela receptividade, pela abertura, né, que estou me sentindo já em casa, apesar de ser online aqui. E a Andressa, sim, sem palavras, né, porque a Andressa está nessa formação de mindfulness e compaixão, que é a atenção plena, né, e aí eu tenho uma admiração, assim, muito, muito grande pela Andressa, e eu sei, assim, dessa seriedade, desse comprometimento com a vida, né, com essa dimensão maior aí social, e realmente, assim, saindo até, né, da questão, vamos dizer assim, até da questão profissional, né, mas muito mais, assim, levando isso como ser humano. Então, muita gratidão pelo convite, Andressa. Eu que agradeço. Vou falar um pouquinho do seu currículo, mas gostaria de te apresentar como uma das pessoas, assim, que eu acho que é uma pessoa especial na vida de muita gente, porque realmente, como a Dani falou, esse seu conhecimento traz para muitas pessoas um despertar. E eu acho que hoje esse é o objetivo aqui. Obrigada pelo seu aceite. E como uma resumida, né, do seu currículo, a professora Luísa, ela é enfermeira, doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, pós-doutora pelo Programa de Enfermagem da Unifesp, professora aposentada do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, foi tutora de liga acadêmica, instrutora de práticas meditativas pela Associação Palas Atena, professora e formadora de professores do programa MBPM, que é o Mindfulness e Compaixão para Saúde e Estresse, da Respira Vida Breathworks, nessa parceria com o Reino Unido e com a Espanha. Atua na empresa NeuroConnect, com a parte de educação emocional, membro do conselho da Associação Palas Atena e vice-diretora da Associação Respira Vida Breathworks do Brasil. Lu, seja bem-vinda, a palavra é sua. Eu vou desligar minha câmera, vou ficar no cantinho. Qualquer coisa que você precise, eu te dou o suporte e passarei aqui os seus slides. Obrigada. Tá bom. Obrigada, Andressa. A gente pode até se organizar, né? Eu já falei para a Andressa que eu tenho realmente, né, um compromisso e tal, mas consegui adiar um pouquinho. Então, dá, sim, para a gente ficar mais ou menos até 19h05, 19h10 estourando. Então, nessa programação, eu vou falar um pouquinho, né, assim, eu não gosto muito de slide, preparei um pouco, porque senão eu falo demais e aí ultrapasso um pouquinho o horário, mas aí a gente vai fazendo um pouco das dinâmicas, um pouco da teoria, e também alguma coisa com relação a conhecermos, conectarmos um pouco mais, né, de saber um pouco mais de vocês, porque estando online, né, muitas vezes a gente não consegue falar, né, assim como presencial. Então, primeiro, eu estou assim muito grata e eu vou falar assim muito feliz mesmo, né, de poder estar aqui com vocês
Eu sei que outras pessoas também vão acessar, né, essa gravação. Então, eu realmente gostaria de dizer assim, quanto que eu estou bem feliz, assim, muito aberta, né, para qualquer coisa que vocês precisarem falar durante essa fala, né? Então, que vocês fiquem à vontade mesmo para fazer as perguntas ou algo que vocês não tenham entendido ou alguma coisa que lembraram que há uma pertinência, né, de poder conversar, então fiquem à vontade, tá? Eu também gosto dessa interação, né? Então, eu gostaria também de fazer algumas perguntas, primeiro, né, antes da gente iniciar a fala propriamente dita. Gostaria de saber de vocês quem já medita, ou assim, são duas perguntas, né? Com relação ao mindfulness, quem já ouviu falar, né? E quem já faz alguma prática meditativa. Então, acho que a enquete está aí. E eu gostaria só de conhecer um pouquinho. E enquanto isso vai acontecendo, por que essa pergunta, né? Justamente porque quando nós falamos de mindfulness, não, é uma palavra que vem no inglês, e daí, nossa, mas que palavra em inglês é essa, né? Então, essa tradução para nós aqui no Brasil, em português, desculpe, veio como atenção consciente, atenção plena ou atenção da plena consciência, né? E como foi uma tradução, né, assim, de uma palavra originária, que é a palavra sati, né? Sati significa, uma língua pali, uma das mais antigas em línguas da Índia, né, a língua pali. Então, ela veio assim, sati, essa é a palavra, né, vamos dizer, não correta, mas a palavra originária, que significa recordar, lembrar. Lembrar do quê? De estar realmente no momento presente. E o que significa estar no momento presente? Né? Esse é o mindfulness. É estar consciente de realmente, assim, de como realmente estamos. Né? E aí, estou vendo aqui, são 4 pessoas que conhecem, né, o mindfulness e um que não. Tá bom, estamos bem. E a outra pergunta, Andressa, com relação à meditação, e daí, assim, a consciência, né? Então, a consciência, assim, estamos aqui sentados, não sei, vocês, né? Mas eu estou consciente de que eu estou sentada. Então tenho consciência de que estou sentada, e é essa consciência? Não. Quando nós falamos da atenção da plena consciência, atenção consciente, ela significa assim, como você está sentada. Então, perceba como está a sua postura, como está a temperatura do corpo, como você está sentindo as articulações, sentindo a respiração enquanto está sentada. É isso, né? É a consciência da consciência do que está acontecendo, né? Então, eu estou consciente de que eu estou falando com vocês, mas não é essa consciência. A consciência em mindfulness, em atenção consciente, ela significa como eu estou falando. Qual é o tom de voz, a minha intencionalidade ao falar, né? Se eu estou nesse modo de poder, de conhecimento, ou estou no modo mais conectado, amoroso, para dizer o que eu posso beneficiar com a minha fala, né? O que eu posso beneficiar a vocês. Então, é essa consciência, não sei se isso fica claro para vocês, quando a gente diz
Atenção consciente é dessa consciência que a gente está falando, né? E aí, vamos passar a próxima. Aqui também, com relação à meditação. Você pratica meditação? Sim, muito bom. E daí, assim, mas de onde que veio, né, essa atenção consciente, que é o mindfulness, o sati, né? A palavra sati, ela vem de 2.600 anos atrás, né? Nós não estamos inventando nada, simplesmente nós estamos falando disso, de 2.600 anos atrás, e como é que isso chegou aqui ao Ocidente, porque é um ensinamento da tradição oriental, né? E como é que chegou aqui no Ocidente, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas aí começaram assim a surgir, nossa, de repente mindfulness, então é assim, revistas de banca aqui no Brasil, por exemplo, né, dizendo mindfulness, como dominar a sua mente agora, vieram assim com muitas propagandas com relação a mindfulness, né, justamente por conta do nosso grande problema, né, acho que até epidemiológico hoje, né, que é a saúde mental, né? Então, quando nós falamos da saúde mental, ela é direcionada como um ser humano, né, não o profissional. Mas não dá para também dizer assim, olha, não, né, não tem como desvincular, muitas vezes, o profissional, né, do ser humano que está ali, né? E então eu vou direcionar bastante aí a questão também, vamos falar do ensino, né, professor, estudante, né, que eu também, né, lido muito com os estudantes, e também como professora, né, o quanto que nós também precisamos estar bem para cuidar melhor do outro, né. Então, muitas vezes, o professor diz, puxa, né, sempre é para os estudantes, né? Saúde mental dos estudantes e dos professores, onde é que fica isso tudo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Então, nós estamos falando muito com a questão mais do humano mesmo, da relação do autocuidado comigo, né? Para mim mesmo, primeiro. E, assim, quanto que eu estou bem, eu posso lidar também melhor com as pessoas. Estar bem no sentido hoje da questão do estresse, da questão da saúde mental com relação a transtornos de ansiedade, ou que ansiedade crônica, vamos dizer, né? É um estresse crônico, porque é bom dizer, né? O estresse ele não é ruim, mas desde que a gente perceba o quanto que está nos prejudicando, né? Prejudicando a nossa saúde, o nosso entorno, enfim. Isso nós vamos discorrer um pouquinho mais. Então, aqui, várias revistas, para dizer para vocês assim, olha, não é uma novidade, mas não é tanto, né? Pode passar outra, né? E aí, é nisso que eu queria chegar, que na década de 70, que chegou aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, com Jon Kabat-Zinn, essa pessoa que está aqui, né, que ele fez ele que é um precursor, na verdade, do Mindfulness no Ocidente, fazendo um programa, né, criando um programa de Mindfulness de 8 semanas, né? Então, começou daí, né, o protocolo, vamos dizer, né, de Mindfulness de 8 semanas, hoje com muitos programas baseados a partir do programa dele, inclusive nosso programa, que é MBPM, né, da Vidya Malabhati, que é do Reino Unido, e que ela fez o curso dele e criou um curso dela a partir do curso, né, do programa dele, né. Então, ele foi um grande precursor. Ele é um biólogo, neurobiólogo, neurocientista, que é da Universidade de Massachusetts, há muitos anos já, né, que ele está lá, ele continua, e ele tem um livro, até eu posso mostrar aqui um livro,
muito famoso, né? Que é Viver uma Catástrofe Total. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Tá? E é um livro, uma Bíblia, que realmente, assim, é maravilhoso. Então, já está traduzido aqui para o Brasil. E então, vamos passando aqui mais uma. Sim, e aqui, com a Andressa e eu, né, nós somos professores do programa da Breathworks e do Respira Vida Breathworks da Espanha, que a pessoa que está no meinho é a criadora desse programa, que tinha dor crônica, né, uma pessoa que tem a dor crônica e que com mindfulness realmente diminui essa dor muito. Era muito bom se eu pudesse contar a história dela, mas não vai dar para a gente contar e esmiuçar um pouco mais, mas tanto é que a mindfulness, né, a atenção consciente para a dor crônica, é um dos protocolos da neurologia, né? E os dois aqui na ponta, né? Pode apontar o Dharmakirti, que é o nosso mestre, e o Silamani, é o outro professor sênior nosso também. Mais uma. Então, muita gente pergunta assim, Luísa, tudo bem, o que é atenção consciente e tal, okay, mas é meditação? O mindfulness é meditação? Né? Uma curiosidade também, que a gente estava conversando, né, Dani, como é que está difundido, né, esse mindfulness, a atenção consciente, a atenção plena, na Europa e outros lugares, né? Então, eu digo para vocês que no Reino Unido, por exemplo, é uma coisa muito comum. Você fala mindfulness, mindfulness. Tem uma prima do meu marido que ela trabalha, né, no sistema de saúde do Reino Unido, e ela me falou que os profissionais de saúde são meio que obrigados a fazer o curso de 8 semanas de mindfulness, né? Para quê? Para que eles realmente possam estar bem, né? Então, para cuidar do outro, né? Então, ela também teve que fazer essas 8 semanas, né? E aí ela disse também, né, que as escolas do Reino Unido, praticamente assim, na verdade são todas as escolas do Reino Unido, já tem uma disciplina de mindfulness, né? Então, na Alemanha, eu sei que tem muita coisa. Bom, a Europa realmente eles estão bastante avançados em mindfulness, sim. Nos Estados Unidos também, né? Mas agora está se espalhando por vários lugares, né, do mundo, e eu vou explicar para vocês por que no Ocidente se tornou tão importante, né? E aqui no Brasil, tem algumas escolas que trazem a prática meditativa, né? E aí as pessoas falam, mas a prática meditativa é mindfulness. Não, mindfulness não é técnica e nem é estratégia, né? Não é nenhum método, né? O mindfulness é o estado de estar consciente, é o estado de ser, né? E a meditação formal também, ela vai ajudar nesse processo de estado de ser, né? O que é o estado de ser? É o estado de estar, de ser consciente, aquilo que eu expliquei para vocês, a consciência da consciência, né? Então, o mindfulness quando fala do sati, né, de recordar, então é um estado, uma característica do estado de ser, que é a mente humana, né? Agora, quando se fala de cérebro, né, é muito mais concreto, né? Quando fala da mente, né, o que é a mente? Né? Então, vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho mais. E a meditação, ele é uma técnica para se cultivar, né, esse desenvolvimento mental, essa consciência, né? E então, é isso, tá? Então, se utiliza, sim, a técnica da meditação para se chegar nesse estado de consciência. E para que nós meditamos? Para cultivar a consciência. Isso em mindfulness, né? Porque nós temos vários tipos aí de meditações, mas em mindfulness é isso. Vamos mais um aqui? Somente para dizer que aqui, né, no Brasil, nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que é o PIX.
E daí, né, desde há um tempo, né, desde 2006, que já se tem essas práticas, e somente em 2017, que a meditação, e principalmente a meditação em atenção plena, que é o mindfulness, é que foi introduzida dentro da Política Nacional de Práticas. Então, isso significa o quê? Que as unidades básicas de saúde, né, e também os hospitais, elas realmente assim, oferecem para a população essas práticas, né? E uma dessas práticas é a meditação. Então, é isso mesmo. E aí, é interessante também que aqui para o Ocidente, o que vale, não sei se a gente fala assim, o que vale é a pesquisa. Né? Se a pesquisa diz que nossa, a meditação tem mostrado lá, né, que tantos por cento, né, diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, isso equivale, essa investigação externa, vamos dizer assim, sobre, por exemplo, as práticas meditativas. Para o Oriente, né, não se tinha essa coisa de pesquisa externa, era uma pesquisa muito interna, né, uma investigação interna de como você está, né, internamente, né, de como estão os seus pensamentos, como é que estão. Então, é uma investigação interna, isso há 2.600 anos atrás, né? E daí, para o Ocidente, o mindfulness teve o seu valor a partir das pesquisas científicas, né? Então, hoje, é muito forte no mundo inteiro, né, as pesquisas que a gente chama de ciência contemplativa, né, que é a neurociência ligada a essas práticas, né? E aí uma das pesquisas muito, até já antiga, né, mas quando vieram aqui com esses protocolos de mindfulness, Sarah Lazar, que é uma neurocientista também de Massachusetts, e ela também trabalha hoje, né, ainda na Escola de Medicina de Harvard, ela fez uma pesquisa, né, sobre meditação que ficou assim muito famosa, onde ela dizia que a meditação não apenas reduz o estresse, mas também muda o cérebro, né? Muda o que? A estrutura cerebral. Né? Então, o córtex cerebral, nas áreas relacionadas à atenção, memória e tomada de decisões, dos meditadores que fazem as práticas nos 40 minutos por dia, pode ser 20 minutos num período do dia, 20 minutos no outro período, todos os dias, elas são mais espessas daquelas pessoas que não meditam, né? Então, mais espessas significa que a substância cinzenta, ela é aumentada aqui a nível de neocórtex, mas principalmente na pré-frontal, né? Onde se tem toda essa área da atenção, memória, tomada de decisão consciente. E aí, na pré-frontal esquerda, a substância, né, ela é bem maior, essa cinzenta, em pessoas que são mais compassivas, mais felizes, as pessoas mais felizes, né? Então, é interessante isso, né? Isso já está mais que provado, não precisa fazer mais nada, né, com relação a isso. Então, essa mudança do cérebro, né, da estrutura cerebral. E diminui a atividade da reatividade, né, de sermos mais reativos, né? Então, raiva, medo, né, o sentimento de ansiedade, então tudo isso vem aqui do sistema límbico e principalmente da amígdala cerebral, que tem um em cada parietal, né? E então, à medida que nós temos uma reatividade, uma ansiedade, por exemplo, ela vai ativando, né? Mas à medida que nós vamos nos percebendo de como estamos, aí é mindfulness, depois vamos ensinar um pouco sobre isso. Isso vai sendo, quando eu percebo que eu estou nesse modo muito reativo, né?
vamos dizer assim, com mais ansiedade, mais sei lá, mais irritado, né? E quando eu percebo isso, aí só o fato de perceber é a consciência de como estamos. E aí sim, isso já vai ativar também, diminuir essa ativação daqui da reação do sistema límbico e vai ativar o neocórtex e a pré-frontal, principalmente, né? Que é a parte mais evoluída aí do ser humano. Então é isso. Vamos lá, mais uma, Andressa. Eu quis trazer um pouquinho sobre a pesquisa, né, em base de dados, a PubMed, que eu acho que vocês estão bem familiarizados, né, com essa plataforma. E aí, em 2014, que entrou nessa plataforma o Mindfulness como descritor, tá? Na PubMed. Então, nós temos nessa plataforma as pesquisas que são publicadas a partir de 2014, né? E até hoje, então vai dar mais ou menos 9 anos, né? Indo agora para 10 anos, mais uns 9 anos. E até, assim, desde 2014, nós temos 6.757 publicações, né? Nessa plataforma com relação ao mindfulness, né? O que eles pesquisam, né? Mais em mindfulness, atenção plena, né? Estresse, ele está em primeiro lugar aí, com 1.747 pesquisas, né? Sem contar, gente, se a gente vai para o Google acadêmico e tudo, é muito, mas é muito mais, né? Agora, nessa plataforma, ainda mais com o Mesh, né, com esse descritor, então ele reduz bastante. Mas são pesquisas muito mais robustas, né, que estão aí publicadas. Então, estresse crônico é o que se pesquisa mais. E dentro desse estresse tem todos os fatores com relação à depressão, aos transtornos de ansiedade, né, enfim. E aí, o mindfulness com o idoso, né, que também crescendo bastante essas pesquisas, com mais ou menos 800 pesquisas, e eu atendo, né, pessoas que querem aprender a meditação em mindfulness, então acabo atendendo também individualmente, e eu atendo muitos idosos, né, com mais de 80 anos, que realmente querem aprender a meditar. E tem um que me chamou bastante a atenção, ele falou assim, ele tem 84 anos, ele falou, eu gostaria, como é que é? Ele falou, que bom que ainda nessa vida eu conheci essa prática, né? Então, isso é muito legal. Com relação, olha, eu coloquei mindfulness e odonto, né? Aí tiveram 2 pesquisas com relação a isso, e principalmente com os estudantes, né? A mindfulness e dor crônica, 218, e aí com insônia, né? Aquela coisa do start, né? De poder dormir, né? E depois manter, né? Então, 98 pesquisas sobre isso, e aí vai, se vocês quiserem explorar mais um pouco. Uma curiosidade só. Mais uma. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, como você sente o estresse no corpo? Ou na respiração? Vocês já se perceberam nisso? Né? Ele fala assim, Liz, eu estou super estressada, eu preciso meditar. Né? Eu falei, tá bom, mas e aí? Você sente o estresse aonde? Mas porque a partir do momento que eu falo assim, nossa, estou estressada, estão no pensamentos, é uma coisa. Agora, se estou estressada e eu vou para o meu corpo, aí sim eu posso dizer que você está no caminho aí de explorar a atenção consciente. Então já está começando a ter essa consciência e diminuir, aliviar um pouco mais esse estresse. Aí eu estou falando, mas nós vamos fazer essa prática também para vocês sentirem isso, né? Então, estou estressado. E no corpo e na respiração, como é que fica? Vocês têm consciência disso, né? Vocês estão conscientes de que vocês estão respirando agora?
Ou a partir do momento que eu perguntei isso, vocês estão percebendo a respiração, né? Então, já começa a mudar aí o que é estar consciente de que está respirando. Se eu falo para você, está respirando? Claro que eu estou, senão eu estaria morta, né? Não, peraí. Eu estou perguntando se você está respirando em atenção consciente. O que significa isso? Ah, como está a respiração nesse momento? Ela está mais aqui no peito, na barriga? Ela está como? E no corpo? Aí eu falo para vocês assim, como estão os seus ombros agora? Vocês perceberam os ombros agora, que focou a atenção aí? Então vocês já estão criando a consciência dos seus ombros, né? De como estão. E aí a tendência, se estão um pouquinho mais erguidos assim para cima, se eu percebo, eu relaxo um pouco, né? É assim que a gente vai trazendo um pouquinho da consciência do corpo e da respiração. Então, mais uma aqui. Olha só, parabéns. A maioria das pessoas sente no corpo, então já está aqui. Mas também quem não sente, não dá nenhum problema. Está tudo bem. Nós vamos treinar um pouquinho. O que eu posso deixar para vocês aqui, né? Um pouquinho disso que a gente está falando, de como que nós podemos fazer, né? Tem algum pensamento quando acontece algo que te estressa? E aí, vocês responderam, vamos ver para outra aqui. Por que eu falo isso para vocês? Mais uma, Andressa? A maioria diz que sim. E aí, com certeza, esses pensamentos estão no automático. O que significa isso? Quando estamos estressados com alguma coisa, prazo, por exemplo, da entrega de algum trabalho que eu tenho que entregar. As notas, agora no final do ano, nem se fala, né? Eu tenho que entregar um monte de coisa, relatórios e tal, um monte de demandas, né? E fora, né? O planejamento para o ano que vem, o fechamento desse ano, o planejamento do ano que vem. E fora, assim, o Natal chegando, né? E as férias aí, as crianças aqui, né? Então é muita demanda, mas eu não falo que seria só hoje, não. Hoje, quer dizer, em dezembro, agora no final do ano, mas final do ano e começo do ano é sempre mais tumultuada. Mas às vezes o ano inteiro, né? Que a gente. É trânsito, aqui em São Paulo nem se fala. Nossa, o trânsito deixa a gente maluca mesmo. Então, assim, e como é que é essa reatividade a hora que nós estamos no estresse? Então, vem um monte de pensamento. Ai, meu Deus, né? Poxa, eu vou chegar atrasada ainda. Ai, meu Deus, por que isso aqui, né? Aí a gente vai falando muito, mas a mente é que vai fazendo isso, tá? Então, a mente vai falando. E daí, o que a gente faz? A gente se envolve com os pensamentos. Então, quando nós estamos com a mente no automático, a gente se envolve com os pensamentos, você tem consciência disso, né? E aí nós chamamos isso de uma mente reativa, né? E ele vai gerando muitas coisas no nosso organismo. Então, mais uma. Quando estamos estressados, repare, se tem menos ou mais pensamentos. Então, de onde vem esse processo de estresse crônico, né? Já falei para vocês que o estresse não é uma coisa assim, estou estressada, é uma coisa boa. Sim, pode ser uma coisa boa também, né? Mas ele tem um tempo. Então, muitos conceitos com relação ao estresse, se diz assim, eustresse, né? Eustresse é um estresse bom, né? E distresse, esse estresse mais que a gente chama de crônico, né? Então, nós estamos falando desse distresse, né? Então, da onde que se origina esse processo? Dos pensamentos. Tá? Então, excesso de pensamentos do futuro, né? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer agora? Então, fica aquela coisa da ansiedade. Ou alguma ruminação do passado, né? Que alguma coisa aconteceu e essa coisa vai assim, a pessoa me falou aquilo, eu fico ruminando, a minha aula não foi lá muito, muito boa, e aí o que as pessoas vão pensar, não sei o quê, muita coisa que vem do passado aqui para o presente, e as coisas do futuro
que nós podemos trazer para o presente. Então, aquilo, os pensamentos do passado, daquilo, não é do passado, desde que eu nasci, não é isso, mas aquilo que passou, né, pode ser 1 minuto atrás, 10 segundos atrás que aconteceu, como também outros. Como é que esses pensamentos estão em mim agora? Como é que as coisas do futuro, que nem aconteceu ainda, né? O pensamento é isso. Nem aconteceu, eu já estou aqui, né? Então, como é que essa ansiedade do futuro está aqui comigo agora? É nesse sentido o mindfulness. Então, nós trabalhamos os 5 sentidos, né? Ou 6. O 6 seria assim, perceber os pensamentos, que são, assim, a maioria das vezes, a mente nossa trabalhando, né? Com muita velocidade, né? Preocupações, enfim. Então, voltar-se para os nossos sentidos. Isso é que vai diminuir os pensamentos. Então, por isso, assim, quando eu percebo que eu estou ansiosa, como é que eu faço para diminuir esses pensamentos? Vai para as sensações do corpo. Esse é o treino do mindfulness. Atenção consciente. Vai para as sensações do corpo. Sinta onde está esse estresse. Contração em algum lugar. As mãos que suam, né? Isso tudo é um efeito cortisol, adrenalina, né? É o efeito do sistema nervoso autônomo simpático. É o efeito de quando aquilo vem, eu estou na reatividade, sem eu perceber, não precisa ser nenhuma tragédia. São coisas do dia a dia, muito, muito sutis, que a gente nem percebe. Só que de cortisolzinho em cortisolzinho, nós vamos adoecendo, né? Essa é a questão. Então, é experimentar no nosso dia a dia, então por isso que a gente faz uma prática formal, eu vou explicar para vocês, mas sentir as sensações no corpo. Quando eu sinto as sensações no corpo, eu vou diminuindo os pensamentos. Luísa, mas como acontece isso? Né? Porque o nosso cérebro, ele é tão maravilhoso, aliás, o organismo como um todo nosso é maravilhoso, que o cérebro ele não consegue absorver 2 coisas ao mesmo tempo, o sentir e o pensar. Né? Então, quando eu vou para os sentidos, eu já estou mandando uma mensagem, sentido assim, até na respiração mesmo, sentir a respiração no corpo, sentir as sensações no corpo. Quando eu estou realmente indo para essas sensações diretas no corpo, vai diminuindo os pensamentos, porque nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que eu quero me acalmar. Tá? Então, por exemplo, se eu vou dar uma palestra hoje, eu estou aqui com vocês, se eu ficar com o pensamento, não, eu preciso, nossa, eu estou ansiosa, eu preciso estar calma, eu preciso estar calma. Aí eu vou aumentando muito mais a ansiedade. Por quê? Porque eu estou nos meus pensamentos de querer ficar calma. Mas aí eu tenho que ir para onde? Para os meus sentidos. Como é que está a minha ansiedade aqui agora? Como é que está a minha respiração? Aí eu vou me conectando com isso, eu vou acionando esse sistema da calma, que é o parasimpático, tá? Então, é isso. E para os sentidos. Então, nós treinamos a sentir o sabor, né? O paladar. A visão, ir para uma coisa mais ampla, né? Da visão, escutar, como é que é essa escuta mais amável, enfim. Fazemos todo esse treinamento de estar consciente. Mais um pouquinho, Andressa. Não sei se é... Bom, tem três coisas aqui, não sei se dá para vocês enxergarem bem, que ficou mais clarinho, que não dá para separar a mente, o coração e o corpo. Não tem, obrigada, Andressa, não tem como separar isso. Né? Corpo é corpo, mente não tem isso, não existe isso. Quem que inventou isso? Então, nosso organismo é isso. Nós temos emoções, pensamentos e sensações no corpo, como uma coisa única. Aquilo que nós pensamos já está no corpo. Né? Então, o corpo é a nossa maior sabedoria que nós temos. E muitas vezes nem sentimos o corpo, né? É interessante isso. Eu, como enfermeira, também não tinha isso. O corpo que eu aprendi foi assim, anatomia, fisiologia, né?
não sei, vocês também, com certeza, assim, o que está normal e o que não está normal, né? O que está doença e o que é normal, enfim, o que é saudável, mas não está, como é que conecta os pensamentos, né, as emoções com o corpo, né? Então, isso é trazer para o momento presente. Quando a gente fala mindfulness, atenção consciente, significa assim, a consciência só acontece quando nós experimentamos. Aonde? No corpo. Né? Então, a atenção consciente é no corpo, na respiração que fica no corpo também. Tá? Então, a consciência, ela só acontece quando experimentamos em nós mesmos. Tá? Então, mas sermos observadores dos nossos pensamentos, né? Isso também, ser observador dos nossos pensamentos. E perceber e sentir o corpo. Agora, então, são dois tipos de práticas para se chegar nesse estado de consciência, que é o estado de mindfulness. A meditação formal, né? Isso que eu falei para vocês. Depois nós vamos fazer um pouquinho. E depois a outra, assim, o que acontece depois que nós meditamos? Isso é uma coisa muito importante, né? A gente medita e sai correndo, não, peraí, meditamos, e aí? Como é que o que nós cultivamos durante a prática, como é que esse perdura durante o resto do nosso dia, por exemplo, né? E aí, então, também dentro das práticas de mindfulness, aprendemos a sentir esses 5 sentidos enquanto nós estamos tomando um café, por exemplo. Então, estamos tomando café, mas como é que está a temperatura da xícara? Então, isso nós estamos indo em direção aos sentidos, né? E depois, quando nós tomamos o café, sentindo o sabor, isso tudo vai acalmando, vai acionando o nosso sistema da calma, tá? Porque estamos indo para os nossos sentidos. Luísa, não dá para fazer isso toda hora, não dá mesmo, mas estamos conscientes, né? Isso é um treino, né? Que a gente vai treinando. Mais um pouquinho. Então, essas práticas, elas ajudam, né, a estabilizar a mente, que às vezes está super desorganizada, depois que a gente baixa um pouquinho a poeira, é como a meditação, é como um copo cheio de areia, onde se eu mexo aí a areia, né, como se fosse açúcar, né, vou mexer, então ele fica muito, assim, turbulento, né, eu não enxergo nem a água direito, né, porque está ali turbulento com a areia. Mas aí é a hora que eu espero decantar um pouco esse copo com areia, vai decantando, aí sim eu consigo separar a areia da água, eu consigo ver isso, né? A água, e a água fica mais clara, mais límpida. É assim a nossa mente, a mente vai ficando mais clara, e aí eu consigo organizar mais, ser mais produtiva, inclusive, né? E gastar menos energia, né? Porque nós gastamos muita energia com preocupações. Aí libera a mente do condicionamento automático, porque o oposto da mente no automático, que você vai no pensamento, o oposto seria a consciência, né? Então, ajuda a perceber as suas emoções, a lidar com elas, auxilia no desenvolvimento, né, empatia, a compassividade não é pena nem dó, mas a compassividade no sentido de querer realmente aliviar esse sofrimento do estresse, da irritação, enfim. E trazer muita bondade para a gente, porque nós somos muito autocríticos, né, auto-julgamos, nos autopressionamos, né, então como é que a gente pode ser mais, soltar um pouquinho mais isso? Isso a gente chama de bondade para nós. Desfrutar o bem-estar interior, né, e perceber essas emoções e manejar. Vamos para mais uma aqui. E aí nós temos uma coisa que chamamos de experiências primárias e secundárias, né? Que é aquilo que acontece, a primeira flecha que a gente recebe, pum, aquela flecha do eu tenho que, ai meu Deus, o prazo está estourando e eu vou passar a noite, claro, não vou conseguir terminar. Bom, isso já é a primeira flecha, aquilo que eu não posso mudar, né? E depois, quais são as flechas que vão nos dar sofrimento? É quando nós alimentamos a nossa dor de sofrimento. Sofrimento, aí eu vou lá com os pensamentos, dizendo, meu Deus, não vou conseguir, porque isso, porque aquilo, por que os outros, por que isso, por que aquilo, por que eu estou aqui ainda, devia estar em outro lugar. Então, assim, vai enchendo de sofrimento. Então, isso nós chamamos de experiência secundária.
Então, é de não deixar crescer essa experiência secundária, porque essa primária eu não tenho o que fazer, né? É aceitar aquilo que está, por enquanto é assim, né? Mais uma. E aqui, como é que o nosso cérebro funciona? Tem um livro chamado Cérebro de Buda, que é de Rick Hanson, que é um neurocientista bem famoso, e ele diz que o nosso cérebro, ele é como um téflon para as coisas positivas, né? As coisas positivas passam muito rápido, e aí o velcro como as coisas negativas. Então, o pensamento negativo parece que gruda mais, né? E isso, no nosso curso a gente fala muito mais aprofundado, claro, né? Mas é uma curiosidade só. Então, de como sair desse velcro negativo, né? Mais uma. E aí, nós temos aqui uns 3 sistemas, né, de regulação emocional, que todos nós temos, que é do sistema da ameaça e da defesa, né, onde nós produzimos muito cortisol, por quê? Porque gera muito medo, ansiedade, né, sei lá, eu tenho aqui, né, que fazer alguma coisa e meu prazo está estourando, então isso já é uma ameaça, um sistema de ameaça. Então nós vamos produzindo muito cortisol, estimulando, né, muita produção de cortisol e adrenalina, e aí nós vamos sentindo isso no corpo, né, aqui na contração e o batimento cardíaco que aumenta, a gente fica suando, o estômago dá um nó, então é esse aqui. Aí o sistema azul, que é o sistema da conquista da recompensa, que é ir atrás do prazer, que é uma coisa muito boa, né, de sucesso, de êxito, mas como que eu sei que isso está sendo exagerado, né? Então, essa é a questão. A terceira, que é o verde, que é o... desculpa, no sistema azul nós produzimos muita dopamina, né? E no sistema verde, que é o sistema da calma, do contentamento, da tranquilidade, então nós vamos produzindo isso, ocitocinas e endorfinas, onde conseguimos realmente relaxar o corpo e a respiração se aprofunda mais, se torna mais lenta. Agora, esses 3 sistemas existem, né? Elas são totalmente assim, normais, todo mundo tem, e devemos ter, porque não dá para ficar sem nenhum deles, mas o negócio é como é que eu percebo que eu estou muito nesse e como é que eu posso me mover para outro sistema, por exemplo, se estou numa ameaça, como é que eu posso ir num sistema mais da calma, né? Então, isso tudo também nós vamos aprendendo, né? Mais uma, para a gente fazer mais 2 práticas. Aqui é só para dizer que eu tinha uma disciplina eletiva, né? E que eu convido a vocês, professores, né, que possam também fazer alguma disciplina dessa, né? Que para os estudantes, mas até para os professores mesmo, né, participarem, sobre uma disciplina com a meditação, enfim. E aí eu me submeti, né, isso no Ministério da Saúde, né, dentro de um programa, enfim. E aí ganhei, né, um dinheiro para fazer isso tudo. E daí no primeiro ano tinha 24 estudantes, no segundo ano 46, no outro 72, e daí não tinha mais como dar conta de tanta gente que queria fazer essa disciplina. Então, vocês veem o quanto que as pessoas realmente estão precisando e que nós podemos também, enquanto professores, se beneficiar disso para poder também levar o benefício a todos. Esse mindfulness de compaixão não precisa ser médico, enfermeira, psicólogo, não precisa. O nosso maior professor aqui, um é jornalista, que criou o programa, e o outro é geólogo, né? Então, não independe de ser não da área. Mais uma aqui, vamos ver, só para a gente... não. Eu acho que eu vou parar de compartilhar, porque eu gostaria de fazer 2 práticas, Andresa, pode ser? Andresa? Oi, Lu, tô tentando só parar de compartilhar aqui, peraí. Só para dizer que essa disciplina também, a gente faz as práticas no parque, em algum outro lugar, assim, é muito agradável, muito bom, enfim. Eu gostaria de fazer uma prática com vocês, uma prática formal, né? E a outra de vocês perceberem um pouco mais a respiração. Dá tempo, Andresa? Dá sim. 7, 19 e 10 eu tenho esse teto. Pode ser? Aí eu tenho as perguntas. Pode.
Pode. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, Andressa? Ah, Lu, desculpa, não tinha aqui. Não, o Fábio que compartilhou um relato interessante, né, da experiência dele com práticas meditativas e falando também da consciência para a saúde geral no alimentar, né? Aquela consciência mindfulness durante a Andressa, alimentação. obrigada, viu, Fábio? É isso aí. Andressa, eu queria saber de você se é algo que é tão essencial e acabei não falando. Não, eu acho que você abordou bastante coisa e falou o todo. Foi ótimo. Então, tá. Então, olha, vamos fazer, tem uma prática da respiração que eu gostaria que você sentisse um pouquinho da diferença de, de como podemos mudar, por exemplo, a respiração, mas naturalmente, tá? Então, vamos fechar os olhos. Nós fechamos os olhos para enxergar melhor por dentro, né? Mas se não for possível fechar os olhos, pode também direcionar o olhar para baixo, notando como está a respiração, sem mudar nada, porque mindfulness é isso, é notar, perceber como está a respiração. Porque a mente tem uma mania de querer consertar as coisas. E o mindfulness é isso, somente note o que está. E aí, coloque a mão direita na parte do corpo onde você nota mais a respiração. Agora, deixando a mão direita nesse local, repousando aí. E coloque a mão esquerda na outra parte onde você nota mais a respiração. Do jeito como está. Agora, abaixando um pouquinho mais, aqui na linha abdominal. Encostando os dois dedos, a ponta dos dois dedos médios na linha do umbigo ali, encostando o dedo médio da mão direita, da mão esquerda, só encostando um pouquinho. E aí, à medida que vocês vão inspirando, veja se consegue perceber que esses dedos se afastam um pouquinho e ao expirar, ela se aproxima. Veja se aprofundando um pouquinho mais a inspiração, ela se afasta um pouquinho mais. E ao expirar mais prolongadamente, ela se aproxima. Agora, deixando que o corpo todo também, na expiração, vá se relaxando e soltando. Agora, podem abrir os olhos e me vejam aqui com o punho fechado. Faz de conta que esse punho seja um punho que seja o seu corpo. Bastante tenso, com preocupações. Tá aqui, esse punho fechado. E aí, faz de conta que vocês estão respirando. Mas com esse punho fechado, como é que está a respiração? É como se esse aqui fosse o nosso corpo e vamos tensionando todo ele. E aproveitando para tensionar também o nosso corpo inteiro. Como é que fica a respiração? Pode soltar um pouquinho. Agora veja como está a respiração. E vamos agora, novamente, com o punho fechado, tenso, novamente, faz de conta que é o corpo. E faz de conta que vocês estão respirando daquela forma, quando vocês colocarem a mão aqui no abdômen, inspirando mais profundamente, como se vocês estivessem respirando aqui dentro do punho. Expirando lentamente, soltando o corpo inteiro. Inspirando lentamente,
mais profundamente, expirando mais prolongadamente. Pode prolongar também, soltando pelos lábios se quiser. Se entregando à sua respiração. Inspirando profundamente, expirando prolongadamente. O que está acontecendo com esse punho? Talvez esteja soltando um pouquinho. E agora, talvez você queira fazer, sabe aquela forcinha? De poder, aquilo que vocês fizeram tão facilmente, de querer fechar o punho, como é que está agora? Talvez não encontre tanta força para fechar o punho. Isso é feito parasimpático, sistema nervoso parasimpático, sistema da calma, e que aí nós estamos colocando um pouquinho mais de ocitocinas, que é o hormônio da conexão, da amorosidade, e as endorfinas, que são os hormônios analgésicos também, que relaxam, mas também o hormônio do bem-estar. É isso que nós estamos colocando no corpo agora. Pode até relaxar um pouquinho, e agora vamos aproveitar para fazer a nossa prática formal, com os olhos fechados. Vamos notando agora que o peso do corpo vá se assentando um pouquinho mais aí onde vocês estão. Soltando um pouquinho mais. Eu vou tocar o gongo para começarmos a prática. Vai durar mais ou menos uns 3 minutinhos. Deixe que a cabeça venha para o corpo, porque às vezes o corpo está aqui, a cabeça em outro lugar. Traga a cabeça para o corpo. Note como está a respiração agora. A respiração mais no peito, uma respiração um pouco mais ansiosa. O movimento da respiração mais no abdômen é uma respiração mais calma. Mas se perceber que está mais no peito, não há nenhum problema, que à medida que você vá se assentando mais na prática, naturalmente a respiração ela vai para o abdômen. Conforme você vai relaxando o seu corpo, notando agora as sensações no rosto. Como está a musculatura do seu rosto? Soltando um pouquinho mais. Os olhos. Nem percebemos que os olhos estão contraídos no nosso dia a dia. Olhando para a linha do horizonte, mesmo com os olhos fechados. Fazendo aquele olhar perdido. Relaxando. Ou se não, direcionando o olhar para baixo, descansando os olhos. Permita isso, nesse momento só seu. Descansando os olhos, naturalmente a testa, as têmporas, até o couro cabeludo também é uma tendência de ir relaxando. Agora indo em direção à musculatura da mastigação, veja como está a língua repousando, tomando consciência dela agora que nós estamos direcionando a estar aí na língua. Relaxando a língua, relaxa também a garganta. Notando agora esse conjunto de região aí da nuca, atrás do pescoço, ombros. E na parte superior das costas aí, na região das escápulas. E às vezes no automático, temos o hábito de tensionar. Agora então, à medida que vamos tomando consciência desses locais, podemos escolher
relaxar um pouco mais. Tirar qualquer tipo de esforço aí agora. Notando as sensações das mãos, a temperatura das mãos, as mãos repousando, os pés, aí a sola dos pés no chão, na superfície, sentindo isso. Sentindo agora a respiração dentro de você. Sentindo a respiração impregnada de amorosidade, de bondade para você. Nutrindo todas as células. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Inspirando profundamente, expirando lentamente, deixando que o corpo inteiro também se solte. Inspirando e expirando com uma respiração calma e tranquila. Aos poucos, vamos aqui notando a temperatura do ambiente que toca em você. Veja como essa temperatura reverbera em você. Talvez o ar mais fresco, tocando o seu rosto. E aos poucos vamos terminando a nossa prática ao som do gongo. Vamos nos mover devagar, com bondade para vocês, com consciência desse movimento. E muita gratidão por vocês estarem aqui escutando. Espero que tenha tido algum benefício. Obrigada, Andresa. Bom, deixa eu colocar aqui minha câmera também. Eu que agradeço. O Gustavo também está aqui. Deixa eu ver aqui. Agradeço a sua presença, essa sua transmissão, sempre muito acolhedora. Eu acho que quem pôde participar aqui, quem for assistir a gravação, vai entender um pouquinho dessa mensagem. Agradeço a sua disponibilidade, sei que você tem um compromisso. Deixo à disposição, né, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta agora no finalzinho. E passo a palavra para o Gustavo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários enquanto isso. Só para não tomar tanto do seu tempo, professora Luísa, em nome da Beno, a gente te agradece demais pela oportunidade de ouvirmos essa sua palestra tão importante para nós, né? Quem de nós tem consciência do seu corpo naquele momento, né? E ouvir isso é tão bacana, né? Principalmente nós que temos uma rotina tão intensa, né? Há quem diga, você só dá aula, é só uma das coisas que a gente faz, né? A gente também dá aula, mas tem prazos, tem uma série de preocupações com o nosso viver, com o nosso fazer docente. Então, te ouvir foi maravilhoso. Eu estou, inclusive, já querendo ver novamente para praticar mais. Aqui estava eu, pratiquei de fato. Ah, que bom! De fato, estava aqui fazendo tudo, inclusive com todas as anotações, que eu acho que é muito importante que a gente ressignifique esse estado. Eu estava justamente falando ali nos comentários que a gente somatiza no corpo. A minha cervical fica, professora, uma loucura. E aí, revisitar essa apresentação vai ser importante para mim e para todos nós. Muito em nome da Beno, muito obrigado pelo seu tempo precioso aqui conosco.
E fazer um agradecimento especial em nome da Beno aqui aos nossos queridos, professor Andrés, professor Marco Antônio, que sempre estão conduzindo esse SIG aqui da Beno nosso, com tanto carinho, com tanta disponibilidade. Muito obrigado, Andresa, muito obrigado, Marcos, em nome da Beno. Obrigada, Gustavo, muito obrigada. Assim, se foi um pouquinho de benefício, a gente já fica bastante feliz, né? Eu fico muito feliz se eu puder ajudar um pouquinho, pelo menos, né? Como disse a Andressa, um pouquinho já é um despertar. E daí um convite mesmo, né? De vocês estarem aí com essas práticas também, né? Talvez eu possa também mandar algumas práticas para a Andressa para poder as pessoas também praticarem um pouquinho, né? Aí a gente pode conversar. Mas muita gratidão. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos que participaram hoje. Obrigada, Gustavo. Obrigado, queridas. Tchau, tchau. Boa noite.